queridos alunos e alunas do 4º ano, caros pais encarregados de educação, colegas professores, familiares e todos que fazem parte deste time, sejam todos muito bem-vindos. Convosco, a professora Goretti Cruz, mais uma vez, para mais uma aula de Ciências Integradas, aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Meninos e meninas, vamos ter mais um momento de muita conversa, de muita interação, de muita partilha e de muita troca de saberes. Portanto, participem, colaborem, deem o vosso contributo no que puderem, porque só assim a nossa aula será uma aula bem aproveitada, certo? E muito bem animada. Agora, vamos recordar o que vimos na aula passada. Lembram-se, meninos e meninas? Isso, nós falamos da história de Cabo Verde. Isso mesmo. Também vimos a origem dos povos que povoaram Cabo Verde. E aí? Estudaram? Consolidaram o conteúdo em casa? Isso mesmo. Acredito bem que sim, porque vocês são excelentes alunos. Agora sim, meninos e meninas, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar da organização política e administrativa de Cabo Verde. Também nós vamos falar das funções dos órgãos do poder central de Cabo Verde. Certo? Ora bem, vamos ver a conversa entre esses dois alunos que temos aqui. Temos a Márcia e o André. Observem bem. A organização política e administrativa de Cabo Verde nem sempre foi como é agora. Sabes por quê, Márcia? É a pergunta que o André fez à Márcia. E a Márcia respondeu. Então não sabes, André? É uma longa história. Cabo Verde passou a ser independente a 5 de julho de 1975. Prestem bem atenção. Agora, meninos, vamos ouvir uma pequena história sobre Cabo Verde. Não sei se estão a lembrar que nas outras aulas que nós já tivemos aqui, já falamos várias vezes da independência de Cabo Verde, do dia em que Cabo Verde tornou-se o país independente. Lembram-se de que dia foi? Isso, foi no dia 5 de julho, isso mesmo, de 1975, o dia em que Cabo Verde tomou a sua independência. Então, vocês agora vão ouvir uma pequena história de antes da independência de Cabo Verde. Como sabem, Cabo Verde foi colônia portuguesa durante mais de 500 anos atrás. Certo? Ou seja, Cabo Verde foi colônia portuguesa há mais de 500 anos atrás. Não é? Cabo Verde não possuía a autonomia administrativa e política. A organização política e administrativa de Cabo Verde, há mais de 500 anos atrás, não era como agora, obviamente, não é? Portanto, o país não era livre. O país não possuía a independência, certo? Que lhe permitia ser governado de acordo com as leis do próprio país. Certo? Então vamos conferir. Colônia portuguesa, Cabo Verde, durante mais de 500 anos. Isto já vimos. O país não possuía autonomia política e administrativa. Tudo isto aconteceu antes da independência de Cabo Verde, antes do dia 5 de julho de 1975. Mas não continuou todo o tempo assim. Sabem por quê?
Porque Cabo Verde tomou a sua independência. Já falamos disso aqui há bocado, que Cabo Verde tomou a independência no dia 5 de julho de 1975. Vamos ver o que acontece depois da independência. Temos aqui a imagem que retrata o quê? O hastear da bandeira no dia 5 de julho de 1975. Vamos ver o que aconteceu. 5 de julho de 1975, Cabo Verde conquistou a sua independência. Cabo Verde passou a ser um país, não é? Livre. Cabo Verde passou a ser um Estado livre e a ter os seus próprios órgãos do poder político e administrativo. Cabo Verde passou a ser um Estado soberano. Mas, professora, o que significa Estado soberano? Um Estado soberano é um Estado pleno, é um Estado que determina as suas próprias leis. É um Estado controlado pelos próprios cabo-verdianos. Certo? E o hastear da bandeira e a entoação do hino de Cabo Verde no dia da nossa independência são os acontecimentos mais emocionantes da história de Cabo Verde. Como podem ver, então depois da independência de Cabo Verde, nasce um novo país, um novo Cabo Verde. Como? O novo país passou a ter um presidente da República, um parlamento, um governo próprio, presidido por um primeiro-ministro, tribunais próprios, além de outros órgãos de soberania e instituições próprias. Cabo Verde exerce a sua soberania, ou seja, exerce o seu poder através dos seus órgãos do poder político. Vejamos. O poder central em Cabo Verde é exercido pelos seguintes órgãos. Agora vamos identificar os órgãos do poder central de Cabo Verde. Temos aqui o Presidente da República. É um dos órgãos do poder central de Cabo Verde. Vamos ver um outro. Isso, temos a Assembleia Nacional. É também mais um órgão do poder central de Cabo Verde. Vamos ver? Temos o Governo. E, por último, temos os tribunais. Então, vamos ler novamente? Isso. Presidente da República, Assembleia Nacional, o Governo e os tribunais. Isso. Continuemos. As pessoas que integram os órgãos do poder central trabalham para o desenvolvimento de todo o país, respeitando os direitos de todos os cidadãos nacionais. Não é? Estou a falar dos cidadãos cabo-verdianos. Agora que já identificamos 4 órgãos do poder central de Cabo Verde, vamos ver as funções que cada um desempenha, certo? Isso. Então vamos lá ver. Cada um dos órgãos do poder central tem as suas funções próprias, tem as suas tarefas a executar, certo? Então vamos lá ver. Todos os órgãos do poder central exercem o poder em nome do povo e pelo povo. E alguns dos órgãos são eleitos pelo povo, ou seja, pelos cidadãos nacionais maiores de 18 anos. Agora, vamos falar concretamente do Presidente da República, que é um dos órgãos do poder central de Cabo Verde. O Presidente da República é o chefe máximo do Estado, certo? É o chefe máximo do Estado. É o primeiro órgão de soberania, ou seja, órgão de poder existente na estrutura
hierárquica do Estado. Em Cabo Verde, o Presidente da República também é o comandante supremo das Forças Armadas. Agora, vamos ver as funções desempenhadas pelo Presidente da República. Vejamos. A primeira função que temos aqui é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Cabo Verde. E aí, um aluno ou uma aluna pode perguntar: mas professora, o que é a Constituição da República? Boa pergunta! A Constituição da República é um conjunto de leis jurídicas, certo? Que ocupam o topo hierárquico do direito do Estado. Portanto, uma outra função do Presidente da República é nomear o primeiro-ministro, que é eleito pelo povo, e os membros do governo, que são propostos pelo primeiro-ministro. Uma outra função: fiscalizar se as leis produzidas pelos órgãos de soberania respeitam os direitos, os valores e os princípios previstos na Constituição da República. Bem, já acabamos de ver 3 funções, não é? Do Presidente da República. Agora, vamos ver os presidentes, não é? De Cabo Verde. Meninos e meninas, desde a independência de Cabo Verde até hoje, foram eleitos os seguintes presidentes. Temos o nosso primeiro presidente da República Cabo-Verdiana, Dr. Aristides Pereira. A seguir, foi eleito o presidente Dr. Antônio Mascarenhas Monteiro, assim como vem na imagem que nós temos aqui, né? Dr. Antônio Mascarenhas Monteiro. E o terceiro, temos aqui Dr. Pedro Pires. E temos o nosso último presidente eleito, último e atual, não é? Dr. Jorge Carlos Fonseca. Eu queria também informar-vos que o presidente é eleito por um tempo determinado, certo? Por um período de 5 anos. Portanto, agora, uma curiosidade. Sabiam, meninos, que a Constituição de Cabo Verde é a lei fundamental que regula os direitos e deveres dos cidadãos? Pois é verdade, não é? Portanto, é a Constituição cabo-verdiana que regula os direitos e deveres dos cidadãos cabo-verdianos. Já falamos do Presidente da República, certo? Agora, passemos para a Assembleia Nacional, que é também um outro órgão do poder central. Temos aqui a imagem, estão a ver, da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem o poder legislativo. É constituída pelos deputados nacionais, que são eleitos por cidadãos com mais de 18 anos de idade. Como sabem, os deputados são eleitos pelo povo. Então, através de quê? Através do voto. E quem vota tem que ser cidadãos maiores de 18 anos. Certo? Agora, vamos ver as funções da Assembleia Nacional. Elaborar e aprovar as leis. Não é?
fiscalizar os atos do governo e discutir na Assembleia os problemas da sociedade. Agora vamos falar do governo, não é? É a vez do governo. O governo detém o poder executivo. Vamos ver as funções. Governar o país. A própria palavra diz governo, governar o país. Executar as leis. Conduzir a política do país. Agora, os tribunais. Os tribunais detêm o poder judicial. Temos aqui as duas imagens. O Palácio da Justiça e o Supremo Tribunal da Justiça. Agora, vamos ver as funções dos tribunais. Administrar a justiça em nome do povo. Mas, assegurar o cumprimento da lei pelos órgãos do poder e pelos cidadãos em todo o território nacional. Certo? Eu creio que vocês já estão em condições de responderem algumas perguntas, não é? Sobre quê? Sobre tudo que nós já vimos aqui, sobre a organização política e administrativa de Cabo Verde, certo? Então vamos lá começar. Exercício 1. O poder central em Cabo Verde é exercido pelos seguintes órgãos. Vamos lá ver. Temos, completem os espaços com os nomes dos órgãos de soberania que faltam. Nós aqui, hoje, nesta aula, falamos de 4 órgãos do poder central. Temos aqui 2 dos órgãos que nós falamos. Agora, só resta identificar mais 2 dos órgãos que nós estudamos. Agora é convosco. E aí, meninos e meninas, acertaram? Já conseguiram lembrar os nomes desses órgãos? Então, podemos já fazer a correção? Isso! Então, vamos lá? Então, temos tribunais, não é? Governo, mais um. Isso! O presidente da República, que é o chefe máximo. E temos a Assembleia Nacional. Excelente! Agora, passemos para o exercício 2. Liguem cada órgão do poder central à função que desempenha. Nós aqui já falamos dos órgãos, mas também já falamos das funções que cada um desempenha, não é? Agora, temos aqui Tribunal, Governo, Assembleia Nacional, Presidente da República. E temos as funções. Vamos ler? Defender, cumprir e fazer cumprir as leis. Elaborar e aprovar as leis. Administrar a justiça em nome do povo. Executar as leis. Aqui é só fazer a ligação corretamente. Cada órgão, a função que desempenha. Vamos lá?
E aí, já está? Conseguiram ligar? Conseguiram identificar a função que desempenha cada órgão? Isso, então vamos à correção, não é? Vamos lá ver. Portanto, qual é a função do tribunal? Que função desempenha o tribunal? Das 4 que temos aqui, qual é que acham que corresponde à função do tribunal? Isso! O tribunal tem a função de administrar a justiça, isso, em nome do povo. Agora, vamos ver a função do governo. O que é que faz o governo? Isso, executar as leis. Isso mesmo. Vamos lá? Agora, a Assembleia Nacional. Elaborar e aprovar as leis. Ótimo. E o Presidente da República tem a função de, isso, defender, cumprir e fazer cumprir as leis. Excelente, estão de parabéns. Bem, agora que já respondemos as perguntas, não é? É hora de trabalho de casa, não é? Portanto, anotem ali o trabalho de casa. Procura saber o nome dos ministérios que fazem parte do governo de Cabo Verde. 2, indica 2 funções de cada um dos ministérios identificados em ou seja, na pergunta 1. Então já sabem, se sentirem quaisquer dúvidas ao responderem às 2 questões, certo? Consultem o vosso manual. Também consultem os vossos professores, porque estarão ali para vos auxiliarem. Já estamos quase no final da nossa aula, mas vamos agora fazer a síntese, não é? Então, o que é que vimos hoje? Isso, nós trabalhamos a organização política e administrativa de Cabo Verde. O que é mais que nós falamos? Falamos das funções dos órgãos do poder político e administrativo em Cabo Verde. O que é que vimos mais? Nós identificamos os presidentes eleitos em Cabo Verde. Falamos de 4 presidentes, não é? Mas, o que mais é que vimos? Vimos os órgãos do poder central de Cabo Verde. E quais foram? O Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Governo e os tribunais. Espero que tenham gostado e que conseguiram captar tudo que nós trabalhamos aqui. E continuem a estudar em casa, certo? Para poderem consolidar o conteúdo. Isso. Bem, meus meninos e minhas meninas, chegamos ao final da nossa aula aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Cuidem-se, fiquem bem. Vemo-nos na próxima aula. Beijinhos no vosso coração.